De volta para mais uma aula de física aqui, pessoal. Frente 1, módulo 16, a gente vai falar sobre força de atrito. No nosso estudo sobre as leis de Newton, né, o principal objeto de estudo da dinâmica é a força. E existem algumas forças que são especiais. O peso é uma força especial, a força normal é uma força especial, a força elástica, várias outras, dentre elas a força de atrito. Então, nessa aula de hoje, a gente vai poder ter contato com a definição de força de atrito, as características dessa força, né, diferenciar atrito de força de atrito, né, uma coisa importante que a gente tem que pensar. Depois de falar dessa diferenciação entre atrito e força de atrito, a gente vai tomar um rumo de dar maior ênfase à força de atrito do que ao atrito propriamente dito. Dentre os objetivos também a gente tem como calcular a força de atrito, diferenciar as forças de atrito, saber o que é um atrito destaque, por exemplo, e depois, obviamente, usar essa força de atrito como uma força a mais nos sistemas de forças que assim podem aparecer, ok? Então, módulo 16 da frente 1, vamos lá dar início à nossa força de atrito. Atrito é a aspereza entre dois sólidos em contato. Não existe atrito se não existe contato. Essa medida da aspereza, normalmente você sente muito isso, obviamente, com o nosso sentido do tato. Você vai colocar as mãos em uma superfície, já dá para você poder sentir, dependendo da situação da superfície, se aquela superfície tem uma aspereza maior ou menor do que outras, sempre no sentido de comparar. O atrito vai ser gerado por isso aí, aspereza ou rugosidade entre as superfícies sólidas em contato. Essa presença dessa aspereza entre as superfícies, que inclusive podem fazer que essas imperfeições da superfície se encaixem, a existência desse atrito pode gerar uma força, aí é esse ponto que eu estava comentando no começo do vídeo. Atrito é a tendência dessa força a aparecer, porque só vai aparecer força de atrito, que a gente vai chamar de FAT, quando existir ou quando existe deslizamento ou tendência de deslizamento entre os corpos. Por exemplo, se você esfrega uma mão na outra, existe atrito entre suas duas mãos, mas se você só coloca uma mão, ou então como eu estou colocando o lápis aqui em cima do livro e não estou gerando movimento algum, nem deslizamento, nem nada, não há força de atrito. Existe atrito, mas não há força de atrito. Agora, quando eu começo a esfregar esse lápis aqui, a movimentar, a friccionar esse lápis na superfície, aí sim vai aparecer uma força de atrito. Essa força tem várias características, é nela que a gente vai se interessar mais, a gente vai aprender ou rever como é que calcula o valor dessa força, quando que ela atua, como ela atua e aplicar em algumas situações do tipo problema, certo? Dando sequência nisso aí, a gente vai falar sobre essas características. Uma característica importante que a gente vai ver lá para frente é que a força de atrito é uma força dissipativa. Em termos de energia, para quem está no terceiro ano, esse linguajar pode ser dito de forma bem natural. O atrito é uma força que, entre aspas, retira a energia dos corpos. Retira porque faz, normalmente, a energia cinética do movimento se transformar em energia térmica, Basta você esfregar uma mão na outra aí que você vai sentir que elas vão se aquecer. Além disso, atrito forma um par ação e reação. A força de atrito forma um par ação e reação. Assim, entre a superfície, imaginar um bloquinho apoiado no chão. Se esse bloco tem movimento, primeiro, essa força de atrito vai ser oposta ao movimento quando atuar no bloco. Então, no bloco A que está em movimento para a direita, a força vai atuar para a esquerda. No chão, essa força também aparece, em sentido oposto à aplicação, porque formam par ação e reação. Além do que, olha só aqui no canto, importantíssimo para nós, a maneira que a gente vai usar para calcular a força de atrito. Força de atrito é normal vezes coeficiente de atrito. Esse mi, que é uma letrinha grega, no caso aqui ela está em minúsculo, o mi minúsculo, representa o coeficiente de atrito, que vai depender do contato entre as superfícies, do tipo de superfície. Por exemplo, se é o vidro encostado na borracha, se é a borracha encostada na madeira, se é a madeira encostada no vidro, se é
metal encostado no gelo, enfim. Cada par de superfície em contato vai ter um coeficiente de atrito específico, e isso você vai multiplicar pela força normal da superfície, que, assim, na grande maioria dos casos vai ter o mesmo valor que o peso do corpo, né? Mas nem sempre vai ser assim. Enfim, força de atrito é normal vezes o coeficiente. Cuidado com esse lance da normal, né? Porque se eu tiver, por exemplo, apertando esse corpo para baixo, a força normal vai aumentar, aí o atrito também aumenta. Se eu tiver uma força que tende a tirar esse corpo do contato, a normal diminui, aí o atrito diminui, e assim por diante. Pessoal, são dois tipos de atrito que se diferenciam pelo momento em que eles atuam. O atrito estático é aquele que vai estar presente no corpo em repouso. Esse atrito é aquele que deve ser vencido para iniciar o movimento. Só que esse atrito estático ele sempre vai anular a força motriz enquanto o corpo estiver em repouso, vai dar uma força resultante nula. E aí a tendência é o seguinte, por maior que seja a força motriz e o corpo não se movimentou, a força motriz é aquela que tem, imagina, você vai empurrar um guarda-roupa, a sua força é a força motriz. Por maior que a sua força seja, de repente o guarda-roupa não entrou em movimento, é certeza que o atrito estático ainda atua e só está igualando a sua força motriz. Se você fizer uma força menor, obviamente o guarda-roupa também não vai andar. E aí o atrito só iguala aquela força que você está fazendo. Ou seja, o atrito estático está ali no sistema só para igualar a força motriz até o corpo andar, até o corpo atingir o seu estado de movimento, deslizar. Isso garante, por exemplo, que a força de atrito estática é uma força variável, ela não tem um valor fixo. Ela tem um valor máximo que a gente chama de atrito destaque, que é aquele atrito que você calcula usando a fórmula. Você vai fazer força de atrito é igual a força normal vezes coeficiente, para achar um valor no qual o corpo estaria no limiar do movimento. Vamos fazer um exercício daqui a pouco aí, que vai explicar bem essa situação. A força de atrito estática ela deve ser vencida para o corpo entrar em movimento, e a máxima força de atrito estática a gente chama de atrito destaque. O atrito estático ele não é fixo, ele não possui um valor só, ele vai ser um valor qualquer com o máximo igual ao atrito destaque. E aí ele só iguala a força que no corpo é feita. Então, por exemplo, se você fizer uma força de 20 newtons no corpo e o corpo não anda, então o atrito é 20 newtons. Se você fizer no mesmo corpo uma força de 30 newtons e mesmo assim o corpo não desliza, aí o atrito vai ser 30 newtons, até atingir o máximo, que é o limiar do movimento. Se o máximo atrito estático, o atrito destaque é vencido, o corpo entra em movimento de deslizamento. Aí, instantaneamente, primeiro, a força de atrito começa a cair. Né? É mais fácil você manter o movimento de deslizamento do que iniciá-lo. O atrito dinâmico é aquele que está presente no corpo em movimento. Então, quando você vai empurrar alguma coisa que inicialmente está parada, enquanto você não faz aquele corpo se deslizar, o atrito que está atuando ali ainda é o estático. A partir do momento que você consegue dar um movimento de deslizamento, o atrito muda para dinâmico. E esse atrito dinâmico é constante, você calcula uma vez só. Ele vai ser oposto ao movimento, mas às vezes, dependendo da força que você faz, você vai conseguir inclusive acelerar o corpo. Mas também pode ser, por exemplo, uma situação de movimento em que o atrito dinâmico vai ser a força resultante. Nós vamos fazer um exercício assim também aí daqui a pouco. Ele atrapalha o movimento e normalmente ele é menor do que a força de atrito estático. E detalhe, assim, as duas situações, tanto dinâmico quanto estático, aliás, pessoal, o dinâmico também pode ser chamado de atrito cinético, ok? Porque também tem referência a movimento. A força de atrito dinâmico, ao bem da verdade, falando o real das coisas que acontecem, vai ser sempre menor do que a força de atrito estático, ou seja, o atrito no corpo em movimento é sempre menor do que o atrito no corpo parado. Porém, tem alguns exercícios, um ou outro aí, que faz uma simplificação de modelo que iguala esses dois tipos de atrito, mas é bom vocês saberem aí que é mais fácil manter o movimento do que iniciá-lo, ok? No exercício a gente vai ver bastante coisa, dá só uma olhada nas resoluções. A primeira questão vai colocar a gente numa situação que é bem importante mesmo, assim, para a gente diferenciar o atrito estático do atrito destaque do atrito dinâmico, certo? Olha só,
O bloco de massa 2 kg está em repouso sobre um plano horizontal, então está parado aqui. Se eu chegar e empurrar, igual o desenho está mostrando, a força que vai atuar nesse corpo vai ser uma força de atrito, por enquanto, estático, até ele entrar em movimento. Os coeficientes estático e dinâmico entre o bloco e o plano são, respectivamente, 0,60 e 0,50. Olha só, o estático maior que o 60. Só que detalhe, pessoal. Esse estático você usa para calcular a força de atrito destaque, que é a máxima que aquele corpo vai suportar sem deslizar. Aceleração da gravidade é módulo 10, então se a massa é 2 e a gravidade é 10, o peso do corpo aqui é 20. E o peso vai atuar para baixo e a força normal vai devolver esses 20 para cima. Desse jeito, então eu tenho uma situação em que a força normal vale 20 newtons. Despreze-se o efeito do ar. Uma força horizontal F é aplicada no bloco, então vai querer empurrar o bloco aqui. Calcule a intensidade da força de atrito que o plano exerce no bloco e a aceleração, caso ele adquira, né? Na letra A, com uma força F valendo 10 newtons e a outra 16. O lance, pessoal, é o seguinte. Para fazer a letra A ou fazer a letra B, tanto faz, a gente tem que fazer uma preparação. Será que essa força de 10 newtons é suficiente para empurrar o bloco? E aí eu vou fazer um teste. Ó. A força de atrito destaque é o coeficiente vezes a força normal. Só que a atrito destaque é a máxima enquanto o corpo está parado. Então eu vou usar o coeficiente estático, que é 0,60 vezes o peso de 20. 12 newtons é a força de atrito destaque. Ou seja, se você quiser fazer esse corpo aí entrar em movimento, você tem que fazer uma força maior que 12 newtons. Na letra A força é de 10 newtons. Então, o detalhe é importantíssimo, gente. Quando você calcula o atrito de destaque, você não está calculando o atrito efetivo. Porque não tem como o corpo receber uma força de 10 newtons, o atrito devolver 12 e ele continuar parado. Então é assim, o atrito de destaque você calcula como um parâmetro, né? Ele que vai ser o teu lance de comparação. Se a força que você faz é maior do que o atrito de destaque, ele entra em movimento. Agora responde para mim. Na letra A força é maior do que o destaque?